Bora conversar então com a Pamela Vaz. Ela é psicóloga, tudo bem? Tudo bem, e você, Valdir? Beleza, joia. Que bom que você aceitou o convite. Não, imagina, eu que agradeço. De bater um papo com a gente, trocar uma ideia sobre bipolaridade. Você é de Cascavel mesmo? Sim, sou de Cascavel mesmo. Poxa, que legal. Ô Pamela, é correto dizer o seguinte, eu tenho um colega de trabalho que tem dias que ele chega aqui e tá numa felicidade danada. Tem dias que ele tá carrancudo, tá chateado com alguma coisa, não conversa com ninguém. Dá para dizer que o cara é bipolar ou não? Não. Não, né? Não dá. Essa é só uma expressão comum do dia a dia, mas que não se aplica, na verdade, no que diz respeito a transtorno, é isso? Sim. É muito comum, Valdinei, as pessoas confundirem, né? Hoje eu estou muito alegre, né? Ou à tarde ou amanhã eu já não estou muito bem. Aí as pessoas confundem com o transtorno, mas não é isso. Mas e de onde vem isso então? Que referência o transtorno tem com essa expressão tão comum utilizada? Para a gente falar, né, que uma pessoa tem o transtorno de bipolaridade, é preciso que essa pessoa passe por uma avaliação, um diagnóstico com um médico, né? Porque tem alguns sintomas que são bem específicos da bipolaridade, né? Por exemplo, a gente pode falar do episódio maníaco, onde a pessoa ela tem uma energia, onde ela fica mais eufórica, mais exaltada, tem dificuldades com o sono, né? Ela se sente mais energizada para fazer atividades. Aí tem tem o maníaco e o depressivo, episódios, né, o maníaco depressivos. Tem um onde ânimo a pessoa muito elevado. A pessoa às vezes ela tá mais assim à frente do que ela pensa. Seria assim. extrovertido? Isso, né? As pessoas às vezes confundem muito com ansiedade, né? Porque eu que começo a falar muito rápido, eu quero falar mais, eu não consigo acompanhar o pensamento, sabe? E o depressivo é o contrário, né? Totalmente. Tem a questão do sono. Tem a questão do sono, que o depressivo também ele pode ter insônia, mas ele pode ter uma hipersônia, né? Mas ele fica mais triste, não tem tanta energia para fazer atividades, né? Ou tem as pessoas que misturam às vezes os dois, é uma mistura dos dois episódios. E aí é que acontece isso, ora estou triste, ora estou alegre, né? Os dois polos, eles não mantêm um equilíbrio, é isso que você está dizendo? Isso. A pessoa com a sua persona do dia a dia, Sim. as suas máscaras, você administra isso, né? Sim. Você consegue ser maleável quando Sim. precisa, sociável e tudo mais. Você está me dizendo que o bipolar, ele não consegue manter esse equilíbrio. Não. Ora ele está muito extrovertido, é muita festa, é muita energia, ora ele se recolhe e vai para uma caverninha lá e é onde fica durante um tempo. Sim. É isso? Ele não tem controle. Essa mudança repentina de comportamento. Isso, ele não consegue ter controle desses comportamentos, porque são episódios de comportamentos que são totalmente fora do comum do que a pessoa está acostumada, né? Então a pessoa ele não tem, muitas vezes as pessoas que têm o transtorno bipolar não conseguem ter esta percepção desta mudança de humor. Ele não nota essa mudança? Não, muitas Pra pessoas ele é comum, não. Mas ele não nota porque é comum ou ele não se percebe? Não se percebe, né? E muitas vezes outras pessoas que convivem, como você falou assim, um amigo do trabalho, muitas vezes as pessoas que estão ao redor, né, por volta ali, que acabam falando isso. Eu já pensei que eu fosse bipolar, porque tem dias que eu chego, eu estou numa euforia danada, vai mudando, vai caindo a energia, a bateria vai acabando. Sim, mas não, aí é uma questão de cansaço, né? E não. O bipolar, eu estou assim, alegre, estou bem, estou me sentindo com muita energia. Daqui a Às pouco vira vezes, uma chave. nossa, um pequeno episódio em que muda totalmente. Que episódio pode ser esse? Algo que possa ir contra aquilo que ele está, uma opinião, por exemplo, ou algo que simplesmente eu não gostei. Sabe? Então, algo que está contra aquilo que eu estou ou dizendo ou pensando, simplesmente alguma coisa que eu não gostei. Às vezes até uma cores. Às vezes pode estar... Nele ou em outras pessoas? A cor que ele vê. Sim. Algo que ele vê. Que vi isso pode... um amarelo, um cor-de-rosa, ele não gostei, Isso pode... Não são com todas as pessoas. Claro, não é uma né? regra. Não, mas também pode acontecer.
Tá, mas e como identificar então isso, Pamela? Só através de diagnóstico, né? A pessoa por si só O sozinha. psicólogo ele não consegue, ele Também. identifica, ele detecta, mas Sim. quem vai dar o aval ali é o Sim, psiquiatra. o psiquiatra, né? Por isso que o tratamento da bipolaridade, a gente fala que não tem cura, né? Tem o tratamento, que é através da terapia e de medicamentos. Mas só quem pode dar um diagnóstico, né, é um psiquiatra. Então, não fique se autoavaliando, analisando, não. Vou lá Procure pro um Google ver profissional. o que é um bipolar, né? Não é assim que funciona. Por isso que eu falei, tem pessoas que confundem muito, por exemplo, o episódio maníaco com ansiedade, porque a pessoa está muito acelerada, a pessoa está super energizada. Então, às vezes, a pessoa confunde isso com ansiedade. Ansiedade não é isso, Não né? é, Também né? é outra coisa. Mas também é muita coisa parecida, né? Que Sim. te leva a imaginar. Mas sempre é o que a gente fala aqui. É importante que você recorra a um profissional que vai ter, de fato, condições de dizer e perceber o que é que você precisa tratar em você, se tem algum transtorno. O pessoal está me dizendo que tem mensagem aqui no nosso perfil. É o Zamber, né? Zamber, obrigado aí pela mensagem. Boa tarde, Valdinei. A minha esposa, ao mesmo tempo que está sorrindo e brincando, do nada começa a brigar e a xingar. Será que ela é bipolar? É o Nelson Gasparim de Cascavel. Valeu, Nelson. E ó, se for, meu amigo, se esse for um dos sintomas, o povo tá ferrado, hein? Você sabe que, Valdinei, eu trabalho muito com casais, né? Eu atendo muitos casais. E aí uma das queixas, às vezes, que entra no consultório é essa, né? Às vezes um dos dois começa a falar: ah, mas tá triste, mas tá alegre, daqui a pouco tá acariciando, daqui a pouco tá brigando. Não, isso não quer dizer que seja uma bipolaridade. Não dá pra resumir assim tão fácil. Até porque né? pode ter um gatilho ali, não sei o que esse marido que falou. Fazendo aí, rapaz? O que você anda fazendo ou não fazendo também. Tem essa, né? É isso aí. E aí muda, também vira uma chavinha ali nessa esposa em que ela fica brava. É um gatilho. Agora, Pamela, ainda falando sobre a bipolaridade, como que se sente o bipolar, a pessoa que tem um transtorno bipolar? É uma pessoa que costuma sofrer muito ou não? Sim. Como eu disse, muitas pessoas não conseguem se perceber, né? Mas tem pessoas que Você viu conseguem. Que nós tivemos aqui um comportamento meio bipolar. Nós saímos de algo que estávamos extravasando para algo muito mais sutil, sereno, para poder falar do sofrimento mesmo. Porque a gente está falando de tratamento, a gente está falando da percepção desse transtorno, mas e a pessoa que carrega isso? Como vive? Sim. Tem sofrimento, sim, principalmente quando está no episódio depressivo, tá? E aí, né, a gente falando de Setembro Amarelo, é que entra a questão da impulsividade, né? Onde a maioria das pessoas com o transtorno bipolar, que está em segundo lugar, né, no suicídio, né, as pessoas que cometem suicídio, a pessoa age no impulso, porque ela entra numa tristeza profunda, né, como se a gente falasse depressão. Então, assim, ela não tem controle, sabe, Ednei, dos seus impulsos, dos seus comportamentos, tá? Então, sim, entra em sofrimento. Qualquer dos episódios, tanto o maníaco quanto o depressivo, o maníaco é onde a pessoa ela está mais agitada. Então, ela sofre com isso, porque ela não quer, às vezes, estar assim. Porque ela identifica, então. Sim, muitas vezes, sim, né? Mas muitas vezes, que nem esse esposo aí que mandou sobre, né, a sua parceira, a pessoa só acha que estou muito agitada, acha que é da personalidade, entende? Mas essa impulsividade, inclusive tem pessoas que quando estão nesse momento, nesse episódio, elas gastam dinheiro sem noção nenhuma. Às vezes acabam tendo relações sexuais sem prevenção, sem se cuidar. E aí, questão com gasto, né? Eu gastei mais do que eu poderia. Isso é um sofrimento, isso traz um sofrimento depois, porque é como se ela não tivesse controle daquilo que está acontecendo. Por isso que o medicamento é muito importante no tratamento do transtorno da bipolaridade. E via de regra, a bipolaridade a gente desenvolve, a gente já traz de gerações. Como que a ciência, a psicologia, a psiquiatria explica isso? Sim. De onde vem? Desencadeia algum trauma que acaba gerando?
Normalmente está mais na fase adulta, né? Onde as pessoas Não começam... existe criança bipolar como sim, transtorno? Tem também? falar que não existe, né? Não dá. Mas sim. Mas não é comum? Não. Agora sim, de onde veio, né? Não se tem algo específico, né? Uma ciência que fala, ó, é disso. Mas a gente pode dizer que é genético, a questão de ambiente, né? A estrutura psíquica, às vezes algo que a gente também pode falar de substância química, tá? Então, assim, mas não tem a gente falar um ponto específico, tipo, ó, nasceu assim, não, né? Então, isso é muito, tem na genética e bem questão de ambiente também. Eu estou vendo a série Dreamin', o canibal dos Estados americanos, né? Sim. Uma série que lançou agora recentemente, está fazendo um grande sucesso e fala, então, desse serial killer e da forma com que ele foi criado, o meio em que ele conviveu, a ausência de afeto total de mãe e de pai, e mesmo de ambiente escolar, e ele a todo momento sinalizando que algo não vai bem, algo não condiz com a realidade que ele está sofrendo. O bipolar, ou com a pessoa que sofre do transtorno bipolar, ela costuma também ser intra e não pedir ajuda? Sim, muito, muito. Porque é como eu te disse, o episódio depressivo, a pessoa se fecha. Por favor, eu não estou fazendo nenhum paralelo aqui, é só mesmo para exemplificar, porque muitas vezes, né, a pessoa sofre sozinha. Sim. E ela não consegue externalizar aquilo e pedir ajuda. Nesse Sim. caso, o transtorno também. Sim, exatamente. Como eu disse, o episódio depressivo, a pessoa se fecha muito. Eu fico no meu mundinho, porque eu fico triste, eu fico realmente depressivo. Esse episódio, Valdinei, tanto o maníaco quanto o depressivo, pode durar aí semanas ou meses. Então, não é por isso que eu falei que às vezes as pessoas confundem. Ah, mas estava, né, falando comigo de boa, daqui a pouco está brigando. Não, são episódios assim mais longos, né? Então, assim, a pessoa se fecha e sim, às vezes ela não procura ajuda porque fica no estado depressivo bem profundo e aí não procura ajuda, se fecha, se isola de todo mundo, fica ali no seu mundinho e realmente não procura ajuda. Beleza, mas eu gostaria de aprofundar, assim, que fosse mais visual mesmo, para eu entender de que maneira eu posso perceber que alguém no meu convívio, alguém próximo de mim, sofre do transtorno de bipolaridade. Sim. Que observações a gente pode fazer, e não é nenhum tipo de julgamento aqui, Sim. A gente está falando mesmo para entender, tentar entender a dinâmica de cada um, porque a gente vive em sociedade, Sim, né, Pamela? Então a gente precisa ter essa sensibilidade de se pôr no lugar do outro e tudo mais. Como que eu posso identificar um parente, um amigo, um colega de trabalho? Sim. Assim, Valdinei, se é uma pessoa que você tem intimidade, que você conhece ela há algum tempo, por exemplo, eu, né? Não, você não vai conseguir identificar, certo? Mas se é uma pessoa do teu convívio, na tua família, amigo, colega, em que você tem um contato já há algum tempo, você vai perceber, porque você vai ver que a pessoa, ela tem um estado de humor, onde ela está alegre, ela está com bastante energia, bastante eufórica, ela consegue fazer as suas atividades e, de repente, ela está mais fechada ou, às vezes, mais irritada, porque as pessoas ficam muito irritadas e sensível, né? Então, você vai conseguir perceber, só que são episódios mais longos, não é hoje uma e semana amanhã. Você está de um jeito, na semana seguinte você se apresenta com uma outra postura, Isso. com outro ânimo. Isso. E aí, se você percebe, né, a pessoa está num episódio depressivo, então você vai ver que a pessoa está mais quietinha, né, como você falou, introvertida, né, mais fechada. Então você vai perceber, você vai ver que isso é um período mais... Tem pessoas que conseguem ou tentam disfarçar? Sim. Porém, quando é uma pessoa que a gente conhece bastante, você consegue notar essa diferença, né? Mas, sempre lembrando, nada melhor do que você falar para essa pessoa, percebo algo, estou identificando que você não está bem, eu não estou vendo que você não está bem, né? Por que você não procura ajuda? Que é assim que as pessoas descobrem que tem transtorno de bipolaridade, através do outro, né? É muito difícil, às vezes, eu olhar para mim, eu tenho bipolaridade. Não. Então, é sempre, normalmente, um outro que vem e fala, que é o que você está falando, né? Como perceber, né? Então, assim, é importante, mas isso quando você tem um contato maior com a pessoa. E você disse que
geralmente o transtorno ele se desenvolve, ele ganha um pouco mais de força na fase adulta. Isso. Entre gêneros, a gente tem uma faixa que seja mais acometido entre homem e mulher, idade, não, faixa, idade. Não. Mas assim, quando é criança é mais difícil de identificar conforme a idade. Até porque tem a questão da formação da personalidade, né? E quando adultos nós já temos isso, entende? Mas assim, não tem uma idade assim que eu possa te falar, mas assim, 4% das pessoas ou da população, né, são diagnosticadas sofre com transtorno de personalidade. Isso. Quer dizer, são diagnosticadas. Isso, com que é transtorno. bem diferente daquilo que a gente pode ter enquanto realidade Sim, mesmo, né, isso. Pamela? Por Exatamente. isso é importante assim esse trabalho que a imprensa vem fazendo, especialmente no mês de setembro, em alusão ao Setembro Amarelo, que está falando aqui de vida. A gente não está falando de suicídio, a gente está falando de vida, de oferecer canais, né, oferecer condições de tratamento também, falar do caminho que essas pessoas que sofrem desses transtornos têm para poder viver com mais qualidade, porque deve ser um fardo muito pesado, né, Pamela? Sim, bastante, Valdinei. Assim, no trabalho, as pessoas, você falou do sofrimento, elas sofrem muito, porque é como eu falei, ficam muito irritadas, sensível, instável, né, comportamentalmente, assim, falando. Então, muitas pessoas se incomodam, mas não conseguem identificar o porquê. Então, tem muito sofrimento, questão de trabalho, tem muitas pessoas que não conseguem ficar muito tempo no trabalho, num serviço só, então fica, às vezes, mudando, né? Até porque, às vezes, as pessoas do ambiente não entendem ou não sabem, e aí acaba tendo reclamações, ou as pessoas, né, não está dando muito certo, né? Então, essas pessoas acabam tendo esse tipo de sofrimento também. Fiquei felizão com a sua participação aqui, Eu também. de verdade, falar sobre esse tema que nem sempre é fácil de digerir, né? Sim. As pessoas ainda têm certos tabus com relação a transtornos, Sim. mas sim, a gente precisa descortinar tudo isso, trazer informações para a nossa comunidade, para orientar. Pamela, muito obrigado. Eu uma que agradeço, excelente Valdinei. semana para você e até uma próxima. Igualmente para você, tá? Obrigado. Obrigada. Obrigado.